CTPod. Conhecimento, tecnologia, networking e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um CTPod. Eu sou Ana Laura Becker e eu estou aqui com a minha co-host Emily. Oi, Emily. Oi, Ana. Oi, pessoal de casa. Sejam bem-vindos então a mais um episódio da 5ª temporada do CTPod. E hoje a gente tá com uma novidade aqui também, né? O Fer hoje finalmente apareceu à frente das câmeras. Oi, Fer, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? E a gente, né, se vocês já viram o Fer, já viram a nossa convidada do ladinho ali. A gente hoje vai conversar sobre o mercado de trabalho, sobre segurança no trabalho, vários assuntos aí nessa área de currículo, de se preparar. Então, Bruna, eu peço que você se apresente, conte um pouquinho de quem você é e o que você faz. Primeiramente, eu queria agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui. Bom dia a todos. Bom, eu sou técnica de segurança do trabalho formada, também sou bacharel em Direito formada. E ao longo da minha carreira, comecei a trabalhar muito cedo, desde os meus 13 anos de idade, fui construindo uma conexão entre as empresas e o empregado, né, que eu chamo. E ao longo desses anos, passando por diversas empresas, estagiei em muitas, trabalhei em muitas, tive bastante oportunidade, eu comecei a perceber que muitos trabalhadores, muitos empregados e empresas não conseguiam se conectar. Então a empresa estava desejando algo que o funcionário não estava entregando, e o funcionário estava desejando algo que a empresa também não estava entregando para ele. Então foi aí em diante que eu comecei a estudar um pouco mais sobre a área de recrutamento, como eram feitas, o que estava faltando, por que essa pessoa talvez entrou naquela vaga e depois não ficou, o que estava acontecendo e também o porquê que estava tão difícil o mercado de trabalho. Então, com estudo, pesquisas que eu ainda faço até hoje nas empresas, eu criei um portfólio de treinamento para que as pessoas possam saber melhor como se portar numa entrevista, como fazer o seu próprio currículo, como se posicionar dentro de uma empresa para poder ter o crescimento que deseja. Então hoje eu sou especialista em mercado de trabalho e todas as demandas que ele vem aí. Eu lembro quando eu fiz a minha entrevista de emprego aqui pro CTP e eu tava muito nervosa, porque era uma área de tecnologia, que eu sou da comunicação, eu não tava tão acostumada. Eu pesquisei um monte sobre o parque, eu não tinha muita ideia do que era startup, o que era isso. Entrar num mundo novo, diferente, assim, deixa às vezes a gente meio perdido. O que você orienta sempre nos treinamentos pro pessoal que vai entrar numa área diferente, às vezes, que não tem tanto conhecimento, tanto contato, assim? Primeira coisa, você já deu a resposta, que foi pesquise sobre a vaga que você vai. As pessoas têm muito a mania, o costume que eu falo, de simplesmente chegar na entrevista sem saber nada. Mal sabe o que é aquela vaga, o que aquela vaga vai fazer, o que você vai fazer dentro daquela empresa. A gente tem, sou secretária, sou comunicadora, né? Enfim, sou as demandas, mas não sabe o que aquela secretária vai fazer, o que aquela empresa faz, qual é o ramo bem certo daquela empresa, então eles chegam totalmente despreparados. Aí você vai fazer perguntas chaves para essa pessoa não vai saber nem te responder porque não sabe o que aquela vaga demanda. Eu falo assim, por exemplo, uma secretária, né, uma recepcionista, vai depender do lugar que ela vai ter que ser muito comunicativa. Tem lugares que não, tem lugares que a recepcionista vai responder só pelo WhatsApp. Então ela não vai precisar, apesar de estar na função de recepção, pouca gente vai chegar ali, ela vai mais dar respostas por comunicação por WhatsApp, telefone. Então ali naquele local talvez ela não precise ser tão comunicativa. Então tudo vai demandar da vaga que você está se colocando. Então uma das primeiras dicas que eu dou até ao fazer o currículo é pesquise sobre a vaga que você vai tentar se inserir naquele mercado. Porque aí vai estar o ponto-chave de você ficar mais tranquilo. Nervosismo sempre tem. O que eu falo também? Pessoal, a gente que vai fazer qualquer coisa que não é da sua rotina, vai ficar nervoso. Seja nós aqui para gravar, seja numa palestra que eu for dar, que é diferente um pouco do que eu faço, qualquer público que mude, a gente fica nervoso. É normal, friozinho na barriga. O importante é você saber se colocar aonde você deseja e você tem a pretensão. Você sabendo quem você é, como você trabalha, o que aquela vaga funciona, você consegue se comunicar muito melhor dentro da entrevista.
E você estava falando ali de pesquisar a vaga para saber o que a gente vai colocar no currículo. E essa é uma dificuldade que eu vejo assim, que a maior parte das pessoas tem. É muito difícil mesmo saber como elencar ali os elementos principais. Então, para essa construção do currículo, para ser uma coisa mais assertiva, como é que a gente pode começar a trabalhar nisso? Quando você vai construir um currículo, primeira coisa que também eu falo, pessoal, precisa do interesse. Hoje a gente vê uma gama de jovens e adultos, não falo só dos jovens, desinteressados. Você vai pegar um currículo, parece que a pessoa fez um currículo já com desinteresse, só jogou qualquer informação lá e não está com interesse nenhum na vaga que você está colocando em aberto. Então, primeiro, interesse no que você vai fazer. Se você não está interessado, nem concorra, né? Às vezes a pessoa fala, mas não é a vaga dos meus sonhos, mas talvez é a vaga que você pode começar para chegar na vaga dos seus sonhos. Ninguém começa já do topo. Essa é outra dificuldade que as empresas sempre me reportam. E eu já vou chegar na história do currículo para vocês entenderem. As empresas sempre falam, Bruna, parece-me que os funcionários que eu contrato não têm interesse dentro da minha empresa. E aí tem uma grande dificuldade. Mas eu não quero trabalhar de recepcionista o resto da tua vida. Mas talvez você trabalhando um pouco de recepcionista naquela empresa, se posicionando da forma certa, daqui a um tempo você já vai estar numa vaga bem melhor colocada. Então tem que começar. Não tem como começar do topo. Dificilmente as pessoas começam do topo. Começamos da base mesmo, tem que ser trabalhado. Então tem que ter interesse. E aí, quando eu vou montar meu currículo, eu tenho que demonstrar que eu estou interessada na vaga também no meu currículo. O que eu falo do currículo? O currículo físico, quando a gente pega ele na mão, imprime, ou seja, olha no computador, por mais que você não está com o contato na mão, mas você olha ele no computador, ele tem que ser interessante aos olhos que veem esse currículo. Tem que estar diferente dos outros todos que vão passar. E aí eu tenho várias dicas para dar, mas o que eu posso começar falando em questão de currículo? Primeiro, você tem que colocar as tuas informações numa parte de destaque, né? Quem é você no sentido de nome, telefone, contato, e-mail? Por quê? Às vezes a pessoa coloca lá no rodapé do currículo, você nem acha direito e tá passando tão rápido, né, por tantos currículos que vem que você não consegue nem achar corretamente a informação. E cuidado com essa informação, porque eu já vi currículo que o telefone tá errado, o e-mail tá errado, e aí você gostou da pessoa, vai buscar a pessoa, mas como a pessoa não te atendeu, você passa para outra vaga. Porque é tão desatencioso o currículo, é tão rápido às vezes que as pessoas fazem, que ela simplesmente coloca de qualquer jeito essas informações básicas. Aí vamos para a estrutura. O que eu posso contar para vocês? Primeiro, coloco foto ou não coloco foto? É uma pergunta que sempre me fazem. Bruna, colocamos foto ou não colocamos foto? Eu falo, depende da foto. A foto que você vai apresentar condiz com a vaga que você está concorrendo? Se sim, coloque a foto. Se não, melhor não colocar a foto, porque senão você queima teu currículo já na primeira impressão que você fica. E eu falo, infelizmente, pessoal, o nosso mundo é visual. A primeiro momento, você tem um currículo, você não vai conseguir que nele esteja escrito toda a tua personalidade, ou quem você é, ou como você vai trabalhar. O currículo é só a base para te chamar a atenção do teu recrutador para ele te entrevistar, né? Então eu tenho que chamar a atenção, pelo menos, que eu estou concorrendo para uma vaga que realmente eu estou colocando no meu currículo, uma vaga que realmente eu desejo. Então, assim, a foto já dá para você ver a pessoa que está afim mesmo daquela vaga. Então eu falo assim, não é que é errado, Bruno, é errado então eu colocar uma foto mais descolado, mas depende da vaga. Eu vou para uma vaga de assistente administrativo. Eu vou colocar uma foto de formatura, toda, né? Tô falando das mulheres aqui, toda cílios postiços, que a gente usa mesmo nas festas. Não condiz com a vaga. Agora eu vou trabalhar numa empresa de beleza. Chama mais atenção se você estiver bem maquiada na foto do teu currículo. Entende que é o que condiz com a tua vaga? Eu vou trabalhar numa academia. Condiz eu ir na entrevista de terno e gravata? Não vai combinar, mas eu vou trabalhar numa academia, eu vou de leg mais esportivo. Tudo bem? Tudo bem, você vai trabalhar na área esportiva. Então tem que entender a área que eu vou trabalhar, aonde eu vou me colocar. E aí tem um padrão também, que dá pra gente seguir. Coloca uma camiseta básica, né? Tira uma foto que pareça 3x4, às vezes não precisa ser de estúdio 3x4, mas que pareça, que mostre bem você, não tendo nada que chame muita atenção pra tua roupa, né, pro teu cabelo, pro teu look, ao invés
de chamar a atenção para você e pronto, é um padrão que você pode estabelecer para colocar para qualquer vaga. Então esse aí já é o começo para a gente começar a desenhar um bom currículo. Então informações que apareçam muito bem e uma foto que condiz com a vaga que você realmente pretende entrar naquela empresa. E aí a gente eu ficaria aqui 1 hora contando para vocês mais coisas. Aí nós temos sobre o currículo, o que a gente tem que colocar, a parte da experiência, tudo. Dá pra gente ir dando continuidade na nossa conversa e falando sobre esses pontos também. Legal. Você comentou que parece que alguns candidatos não demonstram interesse na vaga, mas como que os recrutadores veem assim, um perfil ideal para a vaga? Como que eles identificam isso? Eu falo assim que o perfil ideal é o perfil que vai condizer com aquela vaga. Então, por exemplo, tem gente que vai trabalhar numa vaga num supermercado de caixa e aí ele vai colocar formação dele, experiência dele, tudo voltado para outra coisa que não tem nada a ver com a vaga que eu estou precisando. Então, eu tenho que entender que você que está apresentando o currículo para mim, me apresenta coisas que vão ser úteis para aquele trabalho que eu preciso. Então, por exemplo, vai trabalhar de caixa, é importante que saiba um pacote Office básico, é importante eu colocar isso, mas talvez não é importante eu colocar que trabalhei de recepcionista um outro momento, entende? Então tem que ser condizendo com o que você vai apresentar para aquele trabalho. O que aquele trabalho quer de você? Por isso a pesquisa. O que aquele trabalho vai querer de você? Por mais que é um celeiro tecnológico, você não vai entrar na parte de comunicação, então é importante eu colocar isso aí. Tem muitos currículos que vêm para nós que não tem nada a ver com a vaga. Entende? Não condiz com a vaga. A pessoa tá colocando informações importantes, mas que não condiz com o que eu estou precisando naquele momento. O que vai destacar para mim é um bom currículo vai ser para aquela vaga, a vaga que combine. E aí, para você estruturar isso, você tem que pensar isso. Quais as coisas que eu tenho, as formações que eu tenho, as experiências que eu tenho, que podem condizer com a vaga que eu estou desejando, que eu estou em ascensão. Então é muito importante isso, saber colocar as informações condizendo com a vaga que você deseja. Aqui a gente utiliza muito o LinkedIn. Você recomenda as pessoas a criarem conta lá ou ainda prefere que seja por PDF? Tem alguma plataforma melhor assim que, por exemplo, até para os recrutadores fica mais interessante de chegar? O LinkedIn é o mais usado hoje para a parte de recrutamento, mas hoje eu vou te falar que tem empresas que a gente recruta pela rede social. E aí é outro ponto a ser trabalhado, principalmente com os jovens, que eu falo, a tua rede social é um espelho também. Então tem que prestar muita atenção nisso. Tem muitas empresas que vamos dizer, a gente vai contratar uma comunicadora, que eu vou na rede social dela para ver se ela se comunica bem. Ali eu já vou saber, mesmo um vídeo, né, amador que a gente faça ali, eu já vou ver pelas fotos, eu vou ver qual é a ideia da pessoa. Hoje em dia, além do LinkedIn, dos PDFs, né, que a gente manda, hoje o papel é o mais raro. Tem que entregar currículo é o mais raro. Normalmente é um e-mail, né, mande para aquele e-mail X e aí a gente faz uma seleção ou o LinkedIn mesmo. Mas tem locais, e dependendo da profissão, que a gente já olha as redes sociais também. É importante nas redes sociais. Tem locais que só olham as redes sociais para começar a entrevistar a pessoa. Então, assim, as redes sociais, elas são muito importantes para nós. É um canal livre nosso que a gente tem. Eu falo que ninguém é obrigado a estar dentro de uma rede social de alguma forma, mas ela tem que ser atenta para o que você está comunicando para as pessoas também. Porque por exemplo, esses tempos atrás fui contratar uma empregada doméstica para trabalhar na minha casa. E aí eu tinha ali 10, vamos dizer, para eu selecionar. E aí dessas 10, o que eu fui fazer? Dar uma olhadinha nas redes sociais dela para conhecer quem eu estava entrevistando, quantos filhos tinham, quem que era casada, era solteira, se tinha alguma formação, se não tinha, se já trabalhou em algum lugar, se não tinha, porque hoje as redes sociais contam pra gente isso, né? As fotos contam, se é uma pessoa mais familiar, se é uma pessoa mais sozinha, enfim, sem julgamento, mas fui dar uma olhada pra saber quem eu ia chegar até mim, porque depois quando a pessoa chegava eu já tinha uma certa intimidade. Então, é importante isso também, você comunicar nas suas redes sociais o que você está querendo para o teu futuro ali também, porque às vezes o recrutador vai olhar
e vai condizer. E às vezes olha stories, por exemplo. Aí a pessoa um dia anterior tava numa balada, numa festa, até 5 horas da manhã foi o último stories e tá ali 8 horas na entrevista. Tem problema, Bruno? Posso ir na festa? Não é que tem problema, mas às vezes se a pessoa olhou, ela já vai saber que você estava, né? Existe o pré-julgamento sim, infelizmente. Então, tudo na tua rede social que a gente posta livremente, às vezes tem que dar um passinho atrás e dar uma analisada para ver se isso tá acontecendo com o que você quer profissionalmente, porque hoje é olhado também. Uhum. E você estava falando das entrevistas, né? E você deu uma pesquisada ali e chamou as meninas para sua entrevista. Então, sobre a comunicação na entrevista, como é que você recomenda que as pessoas se portem? Porque às vezes a gente fica muito nervoso, né? Às vezes fica meio sem saber o que fazer. Então, você tem dicas também para a hora da entrevista? Você estando preparado vai ser um pouco mais tranquilo. Você fica nervoso, sim. Como eu falei, qualquer coisa que tire a gente da zona de conforto traz um nervosismo, sim. Uma dica que eu brinco com os alunos é segure alguma coisa, segure uma caneta, né, embaixo aqui do teu colo, segure as mãos muitas vezes, por quê? Porque às vezes a gente fica trêmulo e essa exposição de você ficar trêmulo parece que você tá nervoso, então às vezes segure as mãos embaixo para dar uma fortalecida ali para você. A tua postura vai comunicar na tua entrevista, sim. Não tem problema você ficar nervoso, a gente sabe que tem pessoas que ficam mesmo, eu entrevisto bastante pessoas, eu sei que ficam mesmo, não tem problema. Ficar nervoso é sinal também que você está interessado, né? Se não tivesse, tava ali só por estar. Então, fica nervoso sim, mas assim, a tua postura vai comunicar ali. Então eu sempre falo, vai com uma roupa que você se sinta confortável, não tem uma regra, tem que usar blazer, Bruno? Não tem que usar blazer, você vai com o que você se sinta confortável. De novo vem aquela questão de o que condiz com a vaga que você vai estar se colocando. Vai com uma roupa que você se sinta bem confortável, senta na cadeira de uma forma também que você se sinta bem. Claro que algumas formas de sentar ali, e aí a gente vai para uma regrinha mais de questões de etiqueta, tudo, mas que vai comunicar a tua personalidade também. Então, assim, é importante que você sente de uma maneira com que apareça que você está um pouco mais tranquilo. Às vezes não precisa obrigatoriamente cruzar as pernas, não cruzar, mas que você se sinta mais confortável para se comunicar, para falar. E a pessoa vai te perguntando ali. Importante que é, não minta, porque vamos descobrir que é mentira. Fale o que você realmente é, o que você realmente sabe. Outra questão que eu falo muito nas entrevistas e no currículo, pessoal, quando a gente fala ali no sobre. As pessoas têm muita mania de colocar sobre, querendo colocar sobre você, pessoa. E a gente tá querendo saber sobre você profissionalmente. Então, assim, ninguém tá querendo saber no momento ali se você é dinâmico, dedicado, tem 3 cachorros, 3 filhos, por mais que eu falei que a gente pesquisa, mas eu quero saber entender quem é você profissionalmente. Então, assim, a gente pergunta, como você é profissionalmente? Eu sou dinâmica, eu sou pontual, isso aí eu só vou saber no dia a dia de trabalho, se realmente você é dinâmica ou pontual. Porque tem muita gente que vai falar, olha, minha maior qualidade é ser pontual, e eu vou chegar nos 3 primeiros dias de serviço, vai chegar atrasado. Então, assim, não é descrição tua que vai fazer você se colocar na vaga como pessoa, né? Como eu digo, eu, Bruna, eu sou assim, eu sei me comunicar. Depende. O que eu tenho que falar numa entrevista é sobre o meu profissional. Igual vocês me perguntaram, quem é você, Bruna, no começo aqui da entrevista? O que eu falei pra você? Bom, eu sou técnica de segurança do trabalho formada, sou formada em direito, trabalhei em várias empresas, então é isso que vocês querem saber de mim. Vocês não querem saber, bom, hoje de manhã eu acordei, tive que arrumar meu filho pra escola, entende? Então também é uma coisa que no sobre, tanto na entrevista como no currículo, é muito colocado. Sou dinâmica, sou atencioso, Não, ali é para você descrever quem é você no profissional. Então é importante que você coloque quem é você no profissional. Então, você falou ali também da forma de se portar e coisa, entra muito também na comunicação verbal e não verbal, né? Você pode comentar um pouquinho mais sobre? Exatamente. Quando a gente fala de comunicação, é uma área bem complicada e hoje todo mundo treina sobre comunicação. Vamos fazer uma palestra sobre comunicação, vamos falar sobre comunicação, vamos treinar sobre comunicação. E eu sempre falo assim, a comunicação, ela é lapidada com o tempo. Dificilmente você é um exímio comunicador desde a tua base. Tem pessoas que se destacam sim, mas a maioria de nós vai lapidando com o tempo.
dependendo do que você, da área que você faz e do que você quer entregar. Então, por exemplo, se você me perguntar sobre o Sila Tech Park, talvez eu não vou saber te contar muita coisa. Isso não quer dizer que eu não sou uma boa comunicadora, mas você vai porque é a tua área. Então você vai saber me descrever em detalhes como que funciona, como que é feito o trabalho aqui. Então eu falo, a comunicação ela é lapidada. Quando a gente fala sobre a não verbal, a comunicação não verbal, o que que é? É a entrega da postura de trabalho nossa, é a entrega da vestimenta nossa, é a entrega do que eu estou comunicando no meu porte, na minha forma de sentar, na minha forma de me expressar, não necessariamente da fala, né? Então, quando eu entrego a não verbal, é exatamente isso, vem lá do currículo que eu falei da foto. Eu estou me comunicando não verbalmente. E aí, quando eu falo da comunicação verbal, eu venho falar entre postura, tom de voz e palavra. Isso tudo engloba uma comunicação. Então, o tom de voz que você fala também vai interferir na tua comunicação. Tem gente que quer falar alguma coisa, vocês já observaram, mas o tom de voz é muito alto. E aí parece que a pessoa tá sempre te xingando, sempre grosseira. E na verdade a pessoa não é. Eu tenho um exemplo em casa, assim. A pessoa não é. Pra ela tá falando normal, só que como o tom de voz dela é tão alto, tão ríspido, às vezes a forma com que ela se coloca, parece que ela tá sempre brigando com você. E essa pessoa às vezes perde muito no ambiente de trabalho, tudo porque ela não sabe utilizar o tom de voz. E eu também falo assim, você pode falar muitas coisas para as pessoas de uma forma educada e com gentileza. Com educação e gentileza, a gente consegue bem mais coisas no ambiente de trabalho, seja onde você for. Então assim, quando você vai se comunicar, atente pela forma com que você vai se comunicar. Então, primeiro, o que eu falo? Respire fundo antes de sair falando tudo que você pensa, principalmente no nosso ambiente de trabalho, porque a gente convive com pessoas de diferentes formas. Então, dá uma respirada, converse, tente entender o lado da pessoa também. Eu tenho um colega de trabalho, Bruno, aqui, ele escuta música muito alta e me irrita e eu tenho vontade de xingar ele. Então, cuidado aí. Tente entrar num consenso, dá um foninho de presente para ele. Tenta entrar num consenso para que vocês dois consigam ter um ambiente saudável, tudo. E a comunicação, ela vai muito dos gestores. Tem gestores que acreditam que falar de uma forma ríspida é a única forma que eles podem fazer para se posicionar. Eu sou um gestor, eu sou um líder, eu preciso falar de uma forma com que as pessoas me respeitem. Acredito que o respeito vem, né, da rispidez ou da grosseria. E não, o respeito vem do exemplo, né? Quanto mais exemplo eu dou, que eu sou boa, que eu entendo, mais a pessoa vai me respeitar sobre o assunto. E também tudo tem limite, né? Se você vê que o teu funcionário, teu colaborador não está condizendo com o que você quer, infelizmente, você vai ter que ou tentar adequar ele, viu que não funcionou, vai tentar liberar a vaga dele para vir outra pessoa que tem interesse. Então a comunicação também vai ali, grandes papéis dela para frente. Essa questão da comunicação não verbal, né? Aqui no CTP a gente tem uma equipe muito jovem. E aqui todo mundo trabalha muito sério, mas às vezes a primeira impressão que as pessoas podem ter é um monte de jovem responsável por um monte de coisa. O que você poderia dar de dica pra gente trabalhar isso, por exemplo, para que talvez a primeira impressão não seja assim, são jovens, será que vão ter um trabalho sério? Legal. Gente, hoje em dia a pessoa que julga por ser jovens, ela já tá errado. Porque o jovem, ele domina o mercado hoje e ele tem responsabilidade, sim. Não é a idade que condiz. Eu conheço jovens que são gestores muito melhores do que pessoas de 40 anos, como eu conheço pessoas de 40 anos, 50 anos, 60 anos, que são gestores muito melhores que jovens. Aí, o que eles têm de diferencial é a experiência que às vezes os jovens não têm. Mas o jovem interessado naquilo que ele quer fazer, ele realmente vai se portar de uma forma com que a gente vai perceber que ele é um bom profissional, independente. Então, vocês que são jovens, por exemplo, quando você chega a conversar comigo, a aparência, primeiro julgamento, aí as pessoas têm de todo mundo. A gente não pode rotular e falar só dos jovens, não, é de tudo. Mas a partir do momento que você chega, você conversa comigo, você tem a sua posição no seu trabalho, você tem a sua agenda, você passa credibilidade naquilo que você está falando, você está conversando, eu vou ter a certeza de que você é um gestor importante ali pro teu setor, pro teu sistema,
infelizmente, talvez a gente vai ter que conversar com os jovens primeiros para sentir isso, porque gera um preconceito, porque a gente vive num mundo de jovens, como eu falei, desinteressados. Essa é a minha preocupação maior. Eu tenho um filho de 2 anos e 4 meses, então eu penso assim, meu Deus, como que ele vai estar no emprego daqui a um tempo, né? Porque os jovens hoje são bem complicados, não são todos, mas vocês devem circular por muitos jovens aqui. E parece-me que as pessoas não têm mais aquele medo de perder o trabalho. Sabe? Que o trabalho é vulnerável, assim, você chega, você sai em 2 segundos e tudo bem. Eu tive, esses tempos atrás, uma colaboradora que trabalhava comigo e ela só me avisava os horários que ela ia chegar. Então a gente tinha conversado sobre horário antes, não era um horário flexível, porque existe o trabalho híbrido, o trabalho flexível, você chega na hora que você pode, que você quer e entrega o trabalho. Mas o dela era um trabalho que tinha um horário, né? Não sei se vocês têm aqui um horário, mas o dela tinha um horário para chegar. E toda semana ela me mandava uma mensagem me comunicando, hoje eu chego tal hora, hoje eu chego tal hora, hoje eu chego tal... Aí um dia eu tive que sentar e falar, olha, eu acredito que a gente tá com um erro de comunicação. Eu preciso que você cumpra um horário aqui, porque eu preciso de você corpo presente aqui na minha empresa. E você, acredito que não entendeu. Eu fiz essa reunião com ela, conversei na outra semana, a mesma coisa. Hoje eu vou chegar a tal horário. Falei, olha, infelizmente a gente é incompatível no que a gente tá querendo uma da outra. Não vai dar certo. Então, assim, todas assim, as entrevistas que eu vou e que as empresas reclamam muito é dessa forma de desinteresse, de as pessoas assim no mercado de trabalho parecerem que não querem ficar onde estão. E eu falo assim, tá infeliz, tá insatisfeito? Vai estudar, vai se especializar para fazer outra coisa que você queira. Por enquanto, é o que você tem. Então trabalhe com honestidade, faz seu trabalho certinho, que eu tenho certeza que você vai se recolocar bem. Eu não comecei onde eu queria. Ou talvez acreditava que era o que eu queria. Eu comecei como estagiária na educação. Então, assim, eu trabalhava de cortar bilhetinho, eu conto nas minhas palestras. Meu sonho era tocar o sino da escola. Tinha um sino, né? Só a secretária que tocava o sino. Eu sou velha, né? Vocês aqui nem sabem o que é sino da escola. Enfim, tocava como se fosse uma campainha. E assim, era só a secretária, a chefe que tocava, né? Gente, coitado, um mero estagiário. E eu acreditava que a educação seria minha área. Então eu comecei já a cursar pedagogia na época, fazia estágio ali. E fui me redescobrindo ao longo do tempo. Mas enquanto eu estava ali, eu tentei ser a melhor funcionária possível. Ir embora mais tarde, até fazer o meu portfólio, acreditar que eu tinha que entregar aquele trabalho. Assim, em colégios, por exemplo, eu comecei tirando xerox. Eu passava o dia tirando xerox. Mas como que eu fazia? Eu falo para todo mundo, quando você começa num trabalho, o que você tem que entregar? Resultado. As pessoas querem ver resultado de você. Como que eu entrego o resultado, Bruna? Seja o melhor naquilo que você faz. Independente. Ah, Bruna, você trabalhava como xerox. Então, eu vou ser o melhor xerocador que tem aqui. Eu vou fazer as cópias o mais rápido, com mais qualidade, de uma forma... Eu, como trabalhava na xerocadora ali, vou dar um exemplo meu, porque eu ainda não posso dar de vocês, que eu não conheço o portfólio de trabalho de vocês, mas eu trabalhava na xerocadora ali, e eu ficava dentro da secretaria, né? Então os professores chegavam, quero 60 cópias desse aqui, Bruna, ia lá. E isso que eu trabalhava numa secretaria tecnológica, porque antigamente era aquela maquininha de rolo, tô denunciando minha idade aqui, não pode. E aí eu xerocava, só que como eu ficava dentro da secretaria, sempre gostei da parte de computação, tudo, fazia cursos na época, eu comecei a ver secretária se batendo ali com umas coisas assim, não consigo abrir esse arquivo, não consigo arrumar a página para impressão. Eu só fazia impressão. E eu comecei a fazer isso para ela. Não, deixa eu arrumo para você, não, deixa eu faço assim, olha, eu sei fazer assim. Surgiu um vídeo na época de apresentação da escola, deixa eu faço o vídeo nos meus horários esses. E 2, 3 meses depois já estava trabalhando na pedagogia lá, fazendo outras coisas, não fiquei nem um mês tirando xerox. Então, o que eu falo? As pessoas têm que se recolocar, têm que pensar melhor naquele trabalho que está, porque às vezes é um trabalho pequeno ainda para o que você sonha, é simples pelo aquilo que você quer, mas é um trabalho que talvez dali você vai se levar para outra coisa muito melhor. E é uma escadinha, tem que ir subindo. A minha preocupação é pessoas que não querem passar por essa escadinha.
É pessoas que só querem estar lá no topo sempre. E não é assim para estar no topo. Você tem que ir degrau por degrau para ir se especializando, né? Então, o funcionário que vai ficar, o colaborador que vai ficar no trabalho, existem 2 tipos que não vão ficar. Que é aquele que não faz o que você pede e aquele que só faz o que você pede. Então, se continuar só fazendo também o que é pedido, viu? Coloca o copo aqui, tira daqui, né? Você tem que falar a todo momento, também não vai ficar muito tempo. Então, é importante a gente pensar nisso também, as pessoas terem um pouquinho mais de consciência nas oportunidades que estão sendo dadas. Às vezes, de um local mais simples, tudo que você trabalha, é o local que você futuramente vai se recolocar. Então, é importante também prestar atenção bastante nisso. Legal conectar muito com um podcast que eu escutei semana passada sobre o Terry Crews, o ator que fez, acho que o pai do Julius em Todo Mundo Odeia o Chris. Sei. E ele era jogador já famoso no basquete e ele largou tudo com a família e tudo porque ele sonhava em trabalhar em Hollywood, ser ator. E ele foi pra Los Angeles sem nada, assim, ele foi com o que ele tinha, a mulher dele quase divorciou dele. Mas aí ele trabalhou, né, em empregos menores, sempre pensando assim, o que eu faria se me pagassem $100.000 pra eu fazer isso? Sendo varrendo o chão, trabalhando em restaurante, e aí ele sempre tentava ser o melhor. E aí ele conseguiu ser segurança em Hollywood, e aí chegou até ter vontade de trabalhar nos sets de filmagem, e hoje ele é o Terry Crews, né? Então, tipo, foi muito legal você falar isso, porque foi muito o que ele falou. Ele sempre deu o melhor naquilo que ele tava, independente se aquilo era o sonho dele final ou não, né? Acontece muitas pessoas, né? Isso não é o que eu quero. Então, os jovens que a gente vê hoje, alguns adultos também, eu tô falando bastante os jovens, né? Tô crucificando o pessoal jovem, mas é que eu mexo bastante com o público jovem, faço muito treinamento e palestra em faculdades que estão concluindo, o pessoal tá concluindo o curso, não sabe se recolocar, como que vai começar, às vezes, no mercado de trabalhar, tem uma formação boa, tudo, mas não sei como me colocar. Então, essa questão que você falou dessa entrevista, a gente vê isso muito, né? A gente precisa de pessoas que queiram crescer dentro da empresa também. Porque a maioria do pessoal já quer chegar muito grande ali dentro do lugar. E você sabe que às vezes a pessoa que está ali muito grande, o gestor que está ali, passou por muita coisa para estar ali grande da forma que está. Então, há um caminho mesmo a seguir. A gente precisa, você falou de valores também. Outra coisa que eu falo sempre pro pessoal, às vezes você não vai ganhar aquilo que você quer. E é importante que você não ganhe aquilo que você quer o resto da vida, que você queira sempre mais. Mas que você comece, né? Às vezes a pessoa não quer dar uma oportunidade. Muito pouco salário, muito pouco salário. Mas comece, às vezes vai ser uma experiência para você. Eu, quando me formei em segurança do trabalho, eu trabalhava num local onde eu considerava que eu ganhava bem, administrativo eu fazia, e era um local tranquilo de se trabalhar, um horário bom, e eu fui para uma fábrica. Me chamaram para uma entrevista, eu passei numa fábrica como técnica de segurança do trabalho, era o meu primeiro trabalho como técnica. Uma fábrica grande aqui de Guarapuava, e aí eu ia ganhar menos do que eu ganhava administrativamente. Só que era oportunidade de eu ter na minha carteira de trabalho, que eu não tinha ainda a experiência como técnica. Então, tudo isso você tem que pensar. Eu entrei como técnica júnior também, uns meses depois o colaborador, que era o sênior, que falava na época, foi desligado da empresa, e eu acabei assumindo o lugar dele. Então, se eu não tivesse me dado essa oportunidade de começar com menos, ali tudo, diminuir uma coisa que eu já ganhava, eu não tinha conseguido estar, né, onde estou, e foi dali que eu comecei a aprender um pouco mais pela parte de segurança do trabalho. Então, tem que se dar essa oportunidade, tem que começar, depois você vai se recolocando, vai pedindo aumento, vai vendo como que melhora a sua vaga, o que você pode melhorar ali dentro mesmo da empresa ou em outra, mas se der uma oportunidade de começar, isso é bem importante também. Bom, então eu acho que a gente já caminhando aqui pro final, você falou que você trabalha então com essas empresas e com os funcionários, então deixa o seu contato para o pessoal que está precisando aí desse apoio na empresa, que às vezes não está sabendo se comunicar com o funcionário, que quer desenvolver, e falar também sobre o que você pode oferecer para os empresários. Legal. Então, eu além da BK Treinamentos, eu tenho uma empresa de segurança do trabalho. Eu tenho esse portfólio que eu trabalho, que é sobre mercado de trabalho, posicionamento, ascensão, comunicação. Quem tiver interesse em se recolocar na área também, pode seguir nas nossas redes sociais, @BrunaCris, KRY2S, o Cris,
tudo junto. Lá eu sempre tô gravando vídeos e dando dicas sobre a área também, é bem legal, bem importante. E também as empresas que querem treinar seus colaboradores, querem que funcione melhor o que eles já têm, podem estar contratando também pelo próprio Instagram, pode entrar ali, a gente já tem o @ ali do meu WhatsApp e tudo, e já entra em contato e já fala com o nosso pessoal, já agendamos uma reunião e deixamos tudo alinhado. Então é bem simples, bem fácil de me achar. Então aproveitar também para falar que você vai participar de um evento com a gente, né, sobre a saúde mental, sobre a NR01, que altera algumas questões da saúde mental dos trabalhadores. Então se você quiser convidar, a gente vai ter o evento dia 22 de maio com a Bruna, a psicóloga Joyce e a Maria da Sudomed. E, né, se você quiser também deixar esse convite. Claro. Pessoal, então dia 22 estaremos aqui numa roda de conversa para falar um pouco sobre a NR1, é uma NR que já existia dentro de todas as NRs que a gente tem, mas hoje ela está sendo renovada pela parte de saúde mental, que era uma parte que a gente se preocupava muito tempo com os trabalhadores, mas não era colocada em lei. Então hoje a gente tem uma legislação e nessa roda de conversa eu acredito que a gente pode estar sanando dúvidas tanto dos colaboradores quanto dos empresários, como que essa NR1 funciona, como que você coloca ela dentro da tua empresa, quem é o responsável para detectar esses riscos dentro do ambiente de trabalho, quais são esses riscos que tem, porque às vezes as pessoas acham que é só uma ansiedade, depressão, mas é uma gama de riscos que o ambiente pode apresentar. E tenho certeza que as meninas que vão estar junto também, que a gente vai bater um papo bem legal e explicar bastante coisa. Então fica o convite feito aí para todo mundo. Obrigada, Bruna. Obrigada a vocês. Obrigada, então. Obrigada, pessoal, pela oportunidade de a gente conversar sobre tantos tópicos importantes, né? Eu acho que principalmente a gente que é jovem aproveita muito essa conversa, pensando na vida profissional. Então, obrigada, Bruna. Obrigada, pessoal de casa, por acompanhar, então, mais um episódio do CT Pod. Muito obrigada. Tchau. CT Pod. Conhecimento, Tecnologia networking e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Apresentação e edição de Ana Laura Becker e Emily Franz. O CT Pod é o podcast oficial do Silotech Park. Para mais informações, acesse ctp.org.br. Para sugestões, o nosso Instagram é @ctp.br. Essa gravação foi feita nos estúdios do CTP.